Boa tarde, companheiras e companheiros. Hoje eu vou falar de uma figura nefasta. Bem, nefasta, de figuras nefastas eu já venho falando há algum tempo, mas hoje vou falar de uma figura específica, o grande terror do Haiti. E vocês vão dizer assim: o grande terror do Haiti foi Papadoc, não é? Jean-Bertrand Aristide. Não. O grande terror do Haiti foi essa figura minúscula, minúscula em todos os sentidos, né? E se Luiz Alves de Lima e Silva pudesse sair da tumba, diria: esse é o pior elemento, ou talvez um dos piores elementos que já produziu o Exército Brasileiro, que é simplesmente o generalzinho, o general, antes fosse Blackout, o general da banda, que foi famoso, né, que construiu. Esse não, esse simplesmente destruiu bastante e vem destruindo, que é o general Heleno, um general da reserva que segue mantendo uma postura de linha idiota, totalmente imbecilóide. Porque, vendo que o Lula ganhou no primeiro turno, ganhou no segundo turno, no primeiro turno, o general Paulo Sérgio, comandante das Forças Armadas, fez e aconteceu, dizia que se investigaria as eleições com dezenas e dezenas de fiscais, pessoal de nível técnico, né? E de nível bem superior no tocante às urnas eletrônicas. Não foi encontrado nada que pudesse dizer a única eletrônica fraudou as eleições, ou alguém se utilizou da urna eletrônica, das urnas eletrônicas, para fraudar eleições. O general Paulo Sérgio ficou, inclusive, de emitir um parecer, né, sobre a eleição do primeiro turno. Um parecer que jamais, um parecer seria que, né, parecer que aparece, não é? Não, mas o parecer dele não existiu, não apareceu. Por quê? Porque envergonharia o Exército Brasileiro, não é? O general Paulo Sérgio, o general de exército de 4 estrelas, não é? Ficou simplesmente envergonhado, ou no mínimo isso. Agora, deixemos o general Paulo Sérgio de lado. Vamos falar da figura nefasta, da figura horrenda, que é essa figurinha de pacotinho, o general Augusto Heleno, né? Porque se existe um provérbio que diz: tamanho não é documento. O dele é, porque ele é pequeno em todos os sentidos e não documenta nada. Chego ao ponto de dizer, por leituras que tive lendo e leituras de seriedade, que há vários anos atrás, nem uma profissional do sexo quis manter relação com essa figura, dizendo: isso é pequeno. Não se referia ao membro, porque ela não via, se referia à figura. Essa figura que parece mais, com todo respeito ao Corcunda de Notre Dame, que parece mais um corcunda do exército. E o que é realmente? Nem postura tem, porque vai se curvando a cada dia, e não somente pelo peso da idade, já vinha se curvando quando era mais jovem. Esse miserável, ainda no governo Fernando Henrique, governo de direita,
vamos deixar claro, governo de direita, não é dessa super extrema direita, a qual pertence o mandrião, o bandido Bolsonaro, né? O capitãozinho defenestrado do exército, ou solicitado que ele mesmo, por vontade própria, né, entrasse na reserva, para que aquilo não manchasse o exército e que ele pudesse ter os seus direitos. Isso foi o que aconteceu com o tal capitão. O mito, hein? O mito de muita gente, o imbrochável, que hoje não levanta nem a mão mais, e não vamos falar de outras partes, o imbrochável, ele desapareceu. Nem a mulher vai querer ele mais. Escutem o que eu estou dizendo agora, não é? Nós estamos no começo de novembro e vocês não deem a esse elemento desprezível o mito 6 meses para que ele seja abandonado pela recatada e do lar Miss Cheque, hein? A Miss Cheque Bolsonaro, que até hoje não explicou como recebeu os 89 mil do Queiroz. Nem ela, nem ele e nem ninguém da caterva maldita. Mas vamos nos ater mais a General Heleno, o assassino do Haiti, não é? O que mandou fuzilar vários, à procura de apenas um elemento, vários, nas favelas do Haiti, hein, comandando de um helicóptero, fuzila, mata essa negraiada. Isso tem em documentos internacionais, de repórteres internacionais. E vocês, se procurarem, vão achar. Mas na época do governo Fernando Henrique e também no governo Lula, os dois, praticamente de comum acordo, um governo de direita e um governo de esquerda, que até então conviviam bem, ou relativamente bem, porque hoje o convívio dessa supra-extrema esquerda, dessa supra-extrema direita, hein, isso não traz paz e não traz convívio com ninguém. Ao contrário, deixa rombo na nação, como já se calculou, já mais de 400 bilhões de reais, que vai dar o que fazer para poder pagar, não é, o auxílio, o Bolsa Família. Vamos dizer, no tempo de Lula, vamos botar mais auxílio nenhum, é o Bolsa Família, como foi instaurado no governo de Lula, não é? E no governo de Dilma. O Bolsa Família. E se calcula a dificuldade que vai ter para se tirar da miséria as crianças que vão à escola e não comem. As escolas públicas, estou falando. E não comem. Por quê? Porque o que esse bandido miserável, bolsonarento, destinava às escolas era uma merenda, se é que se pode chamar de merenda, de 36 centavos ao dia. Quer dizer, isso é nem meio pãozinho. Pensem vocês. Agora vamos falar do generalzinho. Este elemento segue nas redes, difamando o presidente eleito legalmente e reconhecido por já mais de 115 nações internacionais, por todos esses chefes de Estado, e já convidado a participar de diferentes conferências ao redor do mundo, sendo que ainda não assumiu a presidência. Falta menos de 2 meses. Mas mesmo assim, já foi convidado para várias. A primeira no Egito. Então, vejam bem vocês. Esse generalzinho era para estar
agradecido ao pouco do Fernando Henrique e já ao governo Lula, no seu primeiro mandato. Por quê? Porque para que se não envergonhasse a memória do Exército Brasileiro, que comandava as forças de pacificação da ONU naquela ocasião no Haiti, esse generalzinho de pacotinho, ele simplesmente exorbitou, extrapolou todos os limites, não é? Isso aí, eu convivi com muitos haitianos aqui, nessa mesma época, e me diziam essas coisas. Então, eu não fui testemunha ocular, mas de pessoas que me disseram. E haitianos, com famílias vivendo no Haiti. E o que esse comandantezinho do exército da ONU, que foi escolhido pela ONU, fez, as atrocidades que ele cometeu no Haiti, não é? À procura de um único elemento. Nenhum dos governantes do Haiti, ditadores, por mais que tenham cometido atrocidades, não é? Cometeu o que esse elemento cometeu. E hoje ainda não sai das suas redes sociais. É um gusano, um verme. O gusano é uma palavra de espanhol, não é? É um verme, mas não sai das redes sociais tentando mostrar que essa eleição foi fraudada, que realmente o governo de Lula não é um governo respaldado pela nação brasileira, o que é uma inverdade, porque este canalha jamais deveria pertencer. Isso suja o nome das Forças Armadas Brasileiras, do Exército especificamente, estou informando, porque nós já tivemos grandes generais e ainda temos. Tanto temos que esse golpe, que esses idiotas, boçais que nunca leem nada, só leem as fake news informadas, não é, por essas quantidades de máquinas que disparam milhares e milhares de notícias falsas para eles, e eles vivem isso. Essa gente não tem cérebro, essa gente vive isso, sabe? É a gente comandada, assim como a gente comandada nas igrejas neopentecostais, sabe? Que só visam, isso. Malafaia agora está pendendo para o outro lado, já está olhando Lula com bons olhos, inclusive já falou, não é? O governo Lula, nós temos que aceitar o governo constitucional, que foi eleito por eleições diretas, com as urnas não fraudadas. Essas palavras foram palavras de Malafaia, esse cretino, esse bandido também, que agora vai pender para o lado esquerdo, entendeu? Assim também como já está pendendo, e você vê até nos teores das notícias da TV Record, quem não pode assimilar isso, eu sei que é um pouco difícil. Ontem eu liguei a televisão, para que vocês tenham uma ideia, e assisti uma determinada reportagem. Não falava grande coisa. E eu, sem ter ligado, perdão, não fui eu que liguei, sem ter ligado, eu disse, e sem conhecer a voz do repórter, eu falei, pode mudar de canal. Certamente isso é da Record. Somente pelo teor da notícia, de como ela é produzida e como ela é divulgada no meio de comunicação recordista. Então você identifica. Agora, só sabe disso quem estuda. Só sabe disso quem lê. Agora, quem vive de acreditar em mentira, hein? Quem vive de acreditar em mentira vai estar como o general hitlerista, o general que era comandante da área
de toda aquela parte da cultura, de publicidade e tal. Eu não sei qual era exatamente o nome dado na época, mas o general Goebbels, não é? Uma mentira falada muitas vezes, ela se torna verdade. E é o que esses idiotas estão acreditando. É o que esses idiotas acreditam. Vão para as ruas, cantam o hino nacional na frente de um pneu, entram na frente de um caminhão, podendo ser morto, não é? Ao cair, marchando pessoas velhas, mais velhas do que eu, que estou com 68 anos, hein? Se baixando ao nível tão miserável de estar com a bandeira, sabe, hasteada e marchando na frente de quartéis. O que é isso? Então, voltando atrás ao generalzinho, bem, que não representa mais a mínima porcaria, porque ele vale menos do que um mosquitinho sujo e já quase finado, pousado na merda de um cachorro. É o que ele vale. Talvez possa valer muito menos. Isso é o que ele vai se curvando, 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 até que beije o chão. Essa é a figura patética, nefasta, inescrupulenta desse generalzinho de pacotinho, o general Augusto Heleno, que nem ao nome faz jus, porque Augusto é um nome, e quem procurar aí na história vai ver a origem do nome, e Heleno a outra referência, que também de personagem, hein, da história antiga, e podem procurar, vocês vão achar. Bem, isso é o que eu tinha a dizer, nada mais do que isso. Simplesmente que esse generalzinho comece a pastar, se é que já não está pastando. Bem, boa tarde para vocês. Um bom dia.